Olá, pessoal. Meu nome é Marise Hansen, eu sou professora de literatura, com experiência tanto no ensino médio quanto na universidade, especialmente na Universidade de São Paulo e na Univesp. E sou também poeta. Hoje eu tenho algo muito importante para dizer para você que é estudante do ensino médio, estudante de letras, de graduação em letras, da rede pública de ensino, especialmente para você que gosta de escrever, que gosta de ler e de escrever o que vem às vezes à cabeça, escrever poesia, escrever ficção, às vezes escrever diários, que pensa, está sempre pensando em cenas, personagens, situações, que gosta de fazer esses registros poéticos, autobiográficos, enfim, que se sente inspirado, mas às vezes não sabe muito bem como começar, por onde começar, ou então escreve, mas não tem quem leia os seus textos, e aí você gostaria de ter seu texto lido por alguém. Então é com você que eu quero falar e quero saber se você já pensou como seria fazer um curso de criação literária, né? E se esse curso pudesse ser feito de forma gratuita e online de qualquer lugar do Brasil. Agora, a melhor parte: fazer esse curso de criação literária diretamente com quem escreve literatura. Quer dizer, aprender com escritores, né? Descobrir os métodos, os caminhos da escrita, ter dicas de escrita e mais ainda, produzir textos e ter os seus textos lidos e comentados por escritores renomados. Então, eu quero dizer para você que esse curso existe. Esse curso é a Escola Motirô, uma escola de criação literária. E eu estou aqui para apresentar a Motirô para vocês. Bom, primeiro que Motirô é uma palavra de origem tupi, que tem um significado muito bonito, né? Quer dizer trabalho coletivo, trabalho de construção, de colheita. Tem tudo a ver com o que a gente faz nos nossos cursos, que a gente trabalha junto, né? A gente troca ideias, dúvidas, textos, enfim, construímos e colhemos. E construir literatura é trabalhar com a palavra, né? Algo que está aí ao nosso dispor. Todo mundo dispõe das palavras. Acho que a grande questão para a gente é como usar, né, a palavra, como escolher as palavras, como explorar na palavra o seu potencial expressivo. E ninguém melhor para falar sobre isso do que aquelas que fazem das palavras o seu trabalho, né? Até a sua profissão. Então, nessa edição 2023 da Motirô, nós vamos contar com escritoras e escritores incríveis que vão trabalhar, né? Os mais diversos gêneros com seus alunos, vocês, prosa, poesia. E a gente começa agora em agosto, né? A gente começa com Antônio Prata, que é contista, cronista, roteirista de novelas e de séries. Tem mais de 15 livros publicados, hoje escreve semanalmente no jornal Folha de São Paulo. E o Prata tem longa experiência com a crônica. O curso dele, para Motirô, se chama Crônica, a literatura ao rés do chão. E ele vai falar sobre as características desse gênero, né? Como é que acontece a mescla, a mistura entre crítica e humor, entre realismo e lirismo, entre o pequeno, né, o cotidiano, e o grande, o universal, que é uma mistura que a crônica costuma fazer. Eu queria, nesse momento, ler com vocês o comecinho de duas crônicas dele. Uma se chama Ornitorrinco. E a gente vai pensar, caramba, ele vai escrever uma crônica sobre Ornitorrinco, aquele bichinho, né? Exótico, diferente. Então ele começa assim: Meu senhor, minha senhora, desculpa tocar no assunto, mas você vai morrer. Não se ofenda, vamos todos, eu, a dona Eulália do 51, a rainha Silvia da Suécia e a voz da chamada a cobrar. Talvez não hoje, nem em 10 anos, mas uma hora dessas bateremos as botas. E batidas elas ficarão, até virarem terra, depois capim, minhoca, cachorro, e daqui milhões de anos, quando o sol explodir, voltaremos à poeira cósmica de que viemos.
E eu sei que você sabe disso, sempre soube, mas aposto que não estava pensando no assunto quando começou a ler essa crônica. Nós raramente pensamos na morte. Sabemos que ela existe em algum lugar distante, assim como, digamos, os ornitorrincos. E assim como vivemos muito bem, obrigado, sem nunca topar um ornitorrinco, nutrimos lá no fundo a esperança de, quem sabe, jamais darmos de cara com ela. Então aí vocês viram que entrou o ornitorrinco, né? Afinal de contas, que é o título da crônica. E por aí ele prossegue. Uma outra crônica dele se chama Os Outros e começa assim. Você não acha estranho que existam os outros? Eu também não achava. Até que anteontem, quando tive o que, por falta de nome melhor, chamei de SCA, Súbita Consciência da Alteridade. Estava no carro, esperando o farol abrir e comecei a observar um pedestre vindo pela calçada. Foi então que, do nada, senti o espasmo filosófico, a fisgada ontológica. Simplesmente entendi naquele instante que o pedestre era um outro. Via o mundo por seus próprios olhos. Sentia um gosto em sua boca, um peso sobre seus ombros. Tinha antepassados, medo da morte. E achava que as unhas dos pés dele eram absolutamente normais. Estranhas eram as minhas e as suas, caro leitor, pois somos os outros da vida dele. E também por aí ele prossegue. Então, a gente percebe, né, a gravidade, a profundidade dos temas de que ele está tratando e, ao mesmo tempo, a leveza do tom, né? O título do curso do Prata, né, se inspira no texto de um outro Antônio, que é o Cândido, chamado A Literatura ao Resto do Chão, em que o Cândido vai falar do cronista como quem assume uma perspectiva que não é do alto, né, do alto da montanha, é alguém que está ao resto do chão e que, portanto, capta, né, esse dia a dia e vem com esse tom meio de conversa fiada, meio despretensioso, mas, ao mesmo tempo, reforçando que ser leve não é ser superficial. E esses dois inícios de Crônicas do Prata mostram isso, quer dizer, existe uma profundidade do tema, né? A morte, a alteridade, a existência do outro, e ao mesmo tempo essa abordagem com leveza e humor. Então, nesse curso, o Prata vai falar um pouco dos segredos dessa mistura, né? Ele vai convidar, né, os seus alunos a lerem e analisarem crônicas, para, no fim, escreverem a sua própria crônica. Já pensou? Na sequência, em agosto, nós vamos ter a professora, crítica literária e escritora Maria Esther Maciel. Ela é vencedora e finalista de vários prêmios literários, Jabuti, com seu romance O Livro dos Nomes, e o Prêmio Casa de las Américas, entre outros. Né? Publicou vários outros livros, A Memória das Coisas, A Pequena Enciclopédia dos Seres Comuns, e acabou de lançar um livro novo que se chama Animalidades, Zooliteratura e os Limites do Humano. Com a Maria Esther, nós vamos praticar uma literatura que eu falo, né, de brincadeira, que eu chamo de transgênero, no sentido de ela promover justamente uma intersecção de gêneros textuais e literários muito interessante. São textos que misturam prosa, poesia, verbetes de dicionário, verbetes de enciclopédia, linguagem denotativa, linguagem conotativa. E o que a Maria Esther vai mostrar para a gente? Que tudo pode virar literatura, né? Quando se tem essa intenção de usar artisticamente, provocadoramente a palavra. E ela também pretende falar da importância da leitura para quem escreve. Por isso é que o curso dela se chama justamente Ler para Escrever. Na sequência, em setembro, nós teremos dois cursos. Um deles será o da Micheline Verunski, né? Também conhecida como Onça Verunski, por causa do livro dela que se chama O Som do Rugido da Onça, que foi vencedor do Prêmio Jabuti 2022. Foi um dos vencedores do Prêmio Oceanos, né? E também ganhou outros prêmios com outros livros. E, né, muito a partir da experiência do Som do Rugido da Onça, ela vai para Motirô trazer
um curso que se chama De Braços Dados, História e Ficção. Ela quer discutir como é que se dá o encontro entre esses dois discursos, o histórico e o ficcional. Né? Será que a literatura precisa imitar o discurso da história, se quiser falar de fatos ou eventos históricos? A literatura precisa reproduzir esse discurso? Ou cabe à literatura tentar, de alguma forma, reescrever esse discurso, questionando esse discurso, incorporando outros pontos de vista? Especialmente nesse livro dela, O Som do Rugido da Onça, em que ela trata da história de duas crianças indígenas arrancadas do seu povo e levadas para a Europa, foram levadas juntamente com plantas, frutas, animais, como objetos. Quantas vezes a gente não ouve essa história, né, de descoberta da América, de exploração, catequização desses povos ameríndios? E o livro dela nos apresenta algumas perguntas, né, entre as quais essa: quem é que sempre contou essa história para gente? Ou de que outro modo essa história poderia ser contada? Então aqui também eu trouxe um trechinho do livro para a gente ver juntos como é que o discurso do narrador incorpora uma perspectiva diferente, parece que mítica, muito mais próxima dos povos originários. É um momento em que as crianças estão sendo levadas para a Europa. Nenhum deles, a menina e o menino raptados, nunca viram um rio que falasse tantas águas, rio sem margens. Em nenhum dos rios que conheciam tanta fúria, tanto mistério, nem o Paranauaçu, a mãe de todos os rios, a quem os brancos chamam de Amazonas, nem ele se apresentava tão ameaçador. Outro sim, cruzar aquela água infinita e perturbada, imenso rio sem margens, certamente era morrer sem chegar ao lugar dos antepassados. Então vejam, duas vezes a imagem, a metáfora, rio sem margens, para falar do mar, né, para falar do oceano. Vejam como a escolha e a substituição da palavra mar pela metáfora rio sem margens já traz uma outra perspectiva de crianças que nunca tinham visto aquilo, né? Um rio daquele tamanho, tanta água, já traz um ponto de vista, portanto, diferente. E aí, prosseguindo e falando do navio, o narrador diz assim: o navio, pois bem, grande canoa da morte. Pessoas, plantas, bichos, macacos, quidziba, tatus, gooi, tamanduás, reerre e ainda os desencantados. Como chamá-los? Inhê puderam observar ainda em terra os cientistas em seu trabalho de desencantamento. Então, veja, desencantados são os cientistas, né? Porque a partir dessa perspectiva, o que eles promovem quando capturam as espécies, quando matam as espécies, é um verdadeiro desencantamento. Não se tratava apenas de matar o bicho, era outra atividade. Primeiro levavam sua alma para a pele do papel. Então, vamos fazer o registro iconográfico, né, gráfico daquela espécie. E aí, aquela espécie, não é que ela simplesmente morreu, ela se desencantou, ela virou um nada, né? E esse trecho termina assim: aos olhos de Inhê, o desencantamento era uma coisa verdadeiramente assombrosa. Então, é um pequeno trecho que dá essa ideia de como a escolha da perspectiva, né, a escolha da metáfora, a escolha da palavra é decisiva e é capaz de alterar o modo como se conta uma história. Né? E, portanto, acaba trazendo a ideia de que o que existe são histórias no plural. Então, nós vamos aprender com a Micheline como a literatura é capaz, né, de preencher algumas lacunas de algumas histórias não contadas. Muito bem, em setembro a gente tem outro curso sobre poesia com o poeta e professor da UFRJ, o Canaã Ferraz.
O Carnal já publicou vários livros, já recebeu prêmios importantes, né? O da Biblioteca Nacional com o livro Desassombro, Prêmio Portugal Telecom com o livro Sentimental, tem publicações no gênero de literatura infantil, fez a organização e a edição das obras do Vinícius de Moraes, entre outros trabalhos dessa natureza. Eu selecionei aqui um poema do Canaã, do livro Sentimental, para a gente ter um pouco o gosto, né, do que é esse curso sobre poesia e observar nesse poema como é que se provoca o encantamento a partir das imagens, da sonoridade e do ritmo, tudo isso junto. Esse poema se chama Sob a Luz Feroz do Teu Rosto. Amar um leão usa-se pouco, porque não pode afagá-lo o nosso desejo de afagá-lo. Como tantas vezes cão ou gato aceitam-nos a mão a deslizar sobre seu pelo. Amar um leão não se devia. Agora que já não somos divinos, quando a flauta, que tudo encantaria, gentes, animais, pedras, nós a quebramos contra a ventania. Amar um leão é só distância. Tê-lo ao lado, não poder beijá-lo, o deserto que habita em torno dele. Era mais certo amar um barco, era mais fácil amar um cavalo. Amar um leão é não poder amá-lo. E nada que façamos adoça o que nele nos ameaça se amar um leão nos acontece. A visão de nosso coração ofertado, tudo nele se eriça, seu desprezo cresce. Amar um leão se nos matasse. Se nos matasse, o leão que amamos seria a dor maior, mais que esperada. Presas, patas, fúria cravadas em nossa carne. Mas o leão que amamos não nos mata. Então, arrebatador, né? Incrível como tudo se articula no poema. As imagens, a sonoridade, o ritmo, parece que estão ali, parece que nasceram, né, um para o outro. Que é o que costuma acontecer no poema, né? As coisas se colocam de uma maneira a dar a impressão que não poderia ser de outro modo. Parece que isso que faz um bom poema, né? Um poema que causa algum efeito ou impacto no leitor. Certamente o Canaã, o autor desses versos, trará, né, coisas e dados e dicas, experiências preciosas para dizer para a gente aqui acerca dessa arte da poesia. Ah, mas 2 cursos em setembro e eu gostaria de fazer os 2. Não tem problema, porque cada um desses cursos será ofertado num dia diferente da semana, tá bem? Em outubro, nós teremos o escritor e professor Wellington de Mello. Ele é professor, ele é editor, tradutor, publicou romances. Um se chama Estrangeiro no Labirinto e o outro Felicidade. Publicou poesia, um livro chamado Caçador de Mariposas. E o Wellington traz uma provocação. Ele vai falar de um tema muito interessante que é o próprio tema da obra literária, né? Algo que, por um lado, parece tão óbvio ao tema da obra literária, mas, por outro, é muito sutil e, às vezes, não é muito fácil, né? Definir ou mesmo identificar o tema de uma obra, porque ele acaba se cruzando com outros elementos, ele se mistura com o ponto de vista, com o tom ou atmosfera, com as personagens. O título do curso dele é interessante, é tema, tom, etc. e tal, e ele pretende nesse curso fazer leituras com os alunos justamente para levá-los a se exercitar nessa sutileza, né? Que é pensar num tema, definir um tema, identificar o tema de uma obra. E, para fechar,
a Motirô 2023, em novembro a gente vai ter mais poesia, né? Vai estar conosco a Luísa Romão, que é poeta e também atriz. Faz anos que a Luísa participa dessa cena de saraus e slams aqui na cidade de São Paulo, né? Tem livros publicados, Nadine, Sangria, Coquetel Motolov. E o livro dela também, Guardamos Pedras Aqui, foi semifinalista do Prêmio Oceanos e o grande vencedor do Prêmio Jabuti de 2022. Nesse livro, a Luísa mostra que a poesia está longe de ser aquela linguagem associada ao amor, ao sentimentalismo, né, às sensações vagas, abstratas. Claro que a poesia pode ser tudo isso, né, mas ela também pode ser uma voz de revolta, pode ser uma voz de indignação, pode ser uma voz de denúncia. Eu trouxe aqui um pequeno trecho do livro, também Guardamos Pedras Aqui, para a gente ter uma ideia da potência dessa voz poética da Luísa, né? Nesse livro ela reconta a Ilíada de Homero, ela atualiza, né? Ela revisita a Ilíada sob um outro ponto de vista, mas procurando ressignificar a violência que existe nesse livro, na Ilíada. Aqui é um trecho do poema que se chama Agamenon, que é uma personagem da Ilíada. E nos versos da Luísa ela diz assim: te reconheço no coronel que ordena escavadeiras em território sagrado. Netanyahu, Donald Trump, Napoleão, sua saliva é a mesma dos banqueiros. Ou num outro trecho do mesmo livro, ela diz o seguinte: porém, no último canto da Ilíada, Aquiles devolve a Príamo o corpo de seu filho Heitor. Hoje, nesse momento aqui, no sul do sul do mundo, ainda não se tem notícia dos mais de 200 desaparecidos na ditadura militar. Então é para a gente perceber, né, aquilo a que eu tinha me referido antes, sobre como essa voz ela pode guardar, né, essa força e essa potência. E claro que unida à sua poesia está a sua formação como atriz, né? Então a Luísa traz, né, aquilo que a gente conhece como performance. O curso dela se chama justamente Poesia, Palavra e Performance. E vai trazer para nós, para os seus alunos, esse universo fascinante que é o universo da poesia falada, né? A força da palavra enquanto voz, vocalização. Então, esses são os cursos que nós teremos, né? A Motirô, ela acredita no poder das palavras, no poder da literatura. Quando a gente está diante de um livro, seja de contos, seja um romance, seja de poemas, a gente não está só diante de um livro, né? Não estamos só diante de um texto. Na verdade, nós nos vemos também diante de um mundo, né? De todo um mundo. Nós nos vemos diante de outra pessoa. E o que é mais instigante e poderoso, nós nos vemos muitas vezes dentro de outra pessoa. Então é uma das formas mais poderosas de experimentarmos como é viver outra vida, né? Como seria viver outra vida, como seria ter outra identidade, como seria ver o mundo com outros olhos. E é claro que com isso nós acabamos nos tornando mais atentos, mais compreensivos, mais sensíveis e mais críticos, claro, com tudo que está à nossa volta. Da mesma forma, não estamos só diante de palavras, né? Diante de um texto, diante de um livro, a gente está diante de novas possibilidades de expressão, formas diferentes de expressão, formas perturbadoras, instigantes, podem ser agradáveis ou até desagradáveis, provocadoras, mas que sempre nos convidam a deixar uma zona mais conhecida da linguagem, né? Aquela que a gente usa na comunicação do dia a dia, porque a literatura ela vai
proporcionar sempre isso, né? Essa provocação e suscitar esses novos modos de ver, de dizer e, por que não, de ser. Por isso, convidamos vocês a ingressarem nesse mundo de leitura, de criação, de poesia, de palavra que é a Motirô. Combinados? Nos vemos lá.